Irmãos, vamos fazer o exercício, aquele exercício de memorização, de recitação da lei de Deus, essa que temos lido no início do nosso momento devocional, no dia do Senhor. De forma resumida, vamos citar os 10 mandamentos. Vamos lá? Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Terceiro, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quarto, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Quinto, honra teu pai e a tua mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não adulterarás. Oitavo, não furtarás. Nono, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Décimo, não cobiçarás a casa do teu próximo. Ou não cobiçarás, né? É o resumo dos mandamentos. Muito bem, os irmãos afiados, graças a Deus. Oitavo mandamento, João. Oitavo? É o oitavo? Os irmãos estão em dúvida. Quem está em dúvida está. Não furtarás. Muito bem. E o sexto, Ruth? Qual é, Bia? Bia, não pode não, Bia. Soprar não. Sexto, depois do quinto, antes do sétimo. Depois de uma dica dessa, né? Alícia, sexto. Não matarás. Muito bem. Yasmin, sétimo. Depois do não matarás. Muito bem. E o terceiro, Simone? Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Certo. Quinto, Aline. Honra teu pai e tua mãe. Nono, Gisele. Pensou que era para Alice. Tá vendo? Baixei o dedo, tá vendo? Não. Calma. Deixa um pouquinho respirar, né? Nono, não. Vamos lá. Bora. Foi dito o quinto aí. Não cobiçarás é o último. Tá quase. Zaqueu? Hein? Não dirás falso testemunho e depois não cobiçarás. Né? Os 4 primeiros são aqueles relativos ao dever do homem para com Deus. Né? Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então, a primeira tábua, né, João? Primeira tábua. Aí a segunda, nosso dever para com o próximo. Primeiro, dever de honrar as autoridades. Honra teu pai e tua mãe. Primeira autoridade. Então, o primeiro dever é esse: honra teu pai e tua mãe. Depois vem: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Os irmãos estão aprendendo, quando a gente aprende os 10 mandamentos, a gente aprende a amar. Não é interessante? Quando a gente aprende os mandamentos, a gente está aprendendo a amar. Porque amar é cumprir os mandamentos. Quando é que você ama a Deus? Quando você não tem outro Deus, além do Deus verdadeiro. Quando você não faz para si mesmo imagem de escultura. Quando você não toma o nome de Deus em vão. E quando você honra o Senhor no dia do descanso. É assim que você ama a Deus. E como é que você ama o próximo? Não matando, não se irando, não adulterando, não tendo pensamentos impuros. É assim que você ama. Não cobiçando, não dizendo falso testemunho. É assim que você ama. Então, amar é cumprir os mandamentos. Então, quando as pessoas dizem a lei moral de Deus não está em voga,
porque era coisa do Antigo Testamento. O que vale é aquilo que Deus disse, aqueles 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo a si mesmo. O que é isso? O resumo dos 10 mandamentos. É só um resumo. Porque como é que você ama a Deus? Ele disse como é que você ama a Deus. Ele tinha dito antes atrás. Como é que você ama o próximo? Nós falamos aqui, né? Aquele conceito de amar. Você ama o próximo cumprindo os mandamentos que Deus deixou do homem para com o homem. É isso que é amar. É assim que você vai amar seu inimigo. O que é que você vai fazer? Não desejar o mal a ele. Né? No seu íntimo, no seu interior, você não vai desejar mal nenhum para ele. Quando ele tiver uma necessidade, você vai atender a necessidade dele. Sem nenhuma má intenção no coração, nem na mente. Aí você vai atender sua necessidade. Onde é que está sendo ensinado isso? No Antigo Testamento, naquele que o pessoal diz que é duro, que Deus é exigente, que Deus é sanguinário. Esse Deus que o pessoal diz que é assim, mandou dizendo, olha, se o animal do teu inimigo tiver aí com o pé numa vala, numa cova, se o peso da carga dele tiver muito sobre ele, você vai ajudar. Se o animal do teu inimigo estiver desgarrado, você vai pegar ele e vai levar para o seu inimigo. Como é? É. Assim você vai estar amando seu inimigo. Você não vai amar seu inimigo convidando ele para almoçar na sua casa. Não é. Isso não é amor. Não é mandando para ele mensagem do WhatsApp. Jesus te ama. Não é desse jeito. Isso não é amar seu inimigo. Isso é uma compreensão errada da lei de Deus. Muito importante, irmãos, muito necessário compreender essas verdades. Compreendemos quem Deus é. Quando a gente estuda sobre a lei de Deus, nós estamos conhecendo mais o caráter de Deus. Nós estamos buscando nos aproximar desse Deus, porque o dever do homem é... Qual é o dever do homem? Gozá-lo para todo sempre. Isso é a missão principal do homem. Como é que eu vou glorificar a Deus se eu não conheço Deus? Eu não conheço Deus. Certa feita, fizeram uma pergunta numa roda assim de conversa. Perdão, não é uma roda de conversa, era num debate, tinha vários pastores. E perguntaram assim, como a Bíblia diz que Deus é longano, misericordioso, compassivo, se quando Adão cometeu o primeiro pecado, ele logo condenou e matou. Aí, R.C. Sproul disse, como é? Essa pergunta quem faz é quem não conhece Deus. Deus não foi compassivo, Deus não foi longânimo. Primeiro que Adão nem morreu imediatamente. 1 minuto depois ele ainda estava respirando. Ele ainda estava vivo. Se Deus não fosse longânimo e compassivo, tinha imediatamente eliminado ele e Eva e toda a humanidade. E ele ainda fez provisões para Adão. Adão estava nu, Deus cobriu. Adão não tinha esperança, Deus lhe deu esperança. Deus lhes prometeu Jesus Cristo. Deus lhes concedeu a única saída para a sua vida. A pergunta não era porque Deus não foi longânimo e compassivo. A pergunta certa seria, por que Deus não exterminou logo? Essa era a pergunta correta, adequada. Por que se faz essas perguntas? Por que se fazem? Porque não se conhece Deus. Nem as pessoas se conhecem. Precisamos, irmãos, dessa lei aqui que nós estamos estudando para nós conhecermos a nós mesmos.
Quando nós não conhecemos a lei de Deus, nós ficamos nos comparando com o próximo. Quando, na verdade, nós devíamos nos comparar com Cristo e com a sua lei. Você quer ver como você é bonzinho? Se compare com Cristo, não se compare com a pessoa que está do seu lado. Ela não deve ser a sua referência maior. Se você ficar se comparando com a pessoa ao lado, você sempre vai encontrar em você méritos, qualidades que o outro não tem. Mas se compare com Cristo, se compare com a lei de Deus, que é um espelho para nós outros. Veja se de fato você tem amado a Deus sobre todas as coisas. Veja de fato se você não é um idólatra. Veja de fato se na sua mente e no seu pensamento, não precisa nem sair da sua boca, você não está maldizendo o seu próximo. Ou se você está sempre bendizendo ao seu próximo, dizendo o bem dele, ou quando você abre a boca, ou quando você pensa em alguém, você logo se lembra dos seus defeitos. O que é isso? Por que será isso? Por que será que eu não me vejo satisfeito com o que eu tenho? Por quê? Porque eu estou quebrando o mandamento, que eu cobiço. Por que eu não me alegro com a prosperidade do meu próximo? Porque eu cobiço. E o que é que eu tenho que fazer? Quando eu vejo a lei de Deus, eu tenho que chegar à conclusão que o apóstolo Paulo chegou. Miserável homem que sou. Aí eu vou redirecionar minha vida. Eu vou me voltar mais para olhar para mim mesmo. Eu vou me concentrar em pedir a Deus misericórdia. E rogar a Ele que, Senhor, eu quero ser como Cristo. Eu quero ser, como a Bíblia diz, imitador de Cristo Jesus. Imitador de Deus. Quando a Bíblia diz, sede, pois, meus imitadores. Por isso, irmãos, é importante a lei. A lei tem muitos e inúmeros benefícios para a nossa vida, por isso nós estamos estudando a lei de Deus, por isso estamos nesses domingos nos concentrando no quarto mandamento. Veja de novo aqui a reflexão que está no boletim. A gente sempre tem conversado a respeito disso. Diz assim, a apostasia nunca começa com uma forte explosão. Começa de modo silencioso, vagaroso, sutil e traiçoeiro. Estávamos refletindo, por que a igreja de Deus, ou melhor, perdão, por que a igreja evangélica nos nossos dias, e eu estou falando no Brasil e no mundo, está como está? Porque a apostasia adentrou de forma sorrateira nas igrejas. Um grande conhecido pregador brasileiro disse que nos 500 anos da Reforma visitou a Europa. E ele foi na Inglaterra, foi em Londres, onde pregadores, homens de Deus, usados muito por Deus, viveram, pregaram, anunciaram o Evangelho. Na Inglaterra, de Spurgeon, de Whitefield, se eu não me engano, de Lloyd Jones. E ele disse que visitou as igrejas. Como estão agora as igrejas na Europa? Como estão? Homens que nós lemos, está aqui as devocionais, né? Que nós ouvimos as pregações, em que nós nos baseamos nas interpretações. A Inglaterra de John Gill, um dos grandes teólogos da sua época, de talvez todos os tempos. Como está?
Porque a lei de Deus, ela foi sendo deixada, relativizada. As pessoas não usaram mais a lei de Deus como espelho para si mesmas. Começaram a relativizar. E a coisa não começou de uma hora para outra, começou de forma sorrateira. Por que nossas igrejas ditas evangélicas estão como estão nos dias de hoje? E quando a gente verifica e diz, meu Deus, e tem hora que a gente diz assim, será que nós é esse caminho mesmo que nós devemos trilhar? Porque a grande e imensa maioria das igrejas não tem trilhado por esse caminho. Não tem trilhado o caminho do amor aos mandamentos, do amor ao quarto mandamento que a gente está estudando. Como estão os cultos? Porque muitos têm amado muito mais a tradição das suas igrejas, a história das suas igrejas, do que a Bíblia. Por quê? Porque deixaram a referência de lado. Isso é um perigo, irmãos, que ocorre desde sempre. Desde sempre. Desde sempre. Paulo, meus irmãos, Paulo fundava as igrejas, instruía as igrejas, e saía viajando. E depois ele voltava e instituía presbíteros, não era assim? O modus operandi dele, ele saía, viajava, fundava, aí a igreja ia crescendo, ele voltava, constituía os presbíteros, e depois ele recebia as notícias dessa igreja, e em Gálatas disse, me admira que vocês tão rapidamente abandonaram o quê? A sã doutrina. Tão rapidamente. Nessa oportunidade, irmãos, nós desejamos ver no quarto mandamento que pecados eles são proibidos de se cometer contra esse mandamento. Esse mandamento está diretamente relacionado à adoração religiosa. Por isso, ele requer toda a atenção por parte da igreja. Porque, irmão, você quer conhecer uma igreja? Você não pergunta sobre nada. Você vá para o culto. O culto é um raio-x das igrejas. O culto é um raio-x da teologia da igreja. Nós vamos ver se no culto a igreja é cristocêntrica, ou é antropocêntrica, ou é misturada. O pessoal está querendo agradar um e agradar outro. Acontece muito. Já escutei de um pastor, ele disse assim, olha, eu abro mão de algumas coisas, mas da pregação não abro mão. No culto eu aceito um grupo de gestos, eu aceito umas coisas assim, mas nos estudos e na pregação, eu não abro mão. Agradar a Deus, agradar os homens. Então, esse mandamento está ligado diretamente à adoração. E há muitas compreensões equivocadas a respeito deste mandamento, como nós sabemos. A gente pode resumir assim em duas correntes bem definidas na nossa realidade e equivocadas. A primeira delas é que entende que o dia de ser guardado ainda é o 7º. A segunda é que, a gente não precisa ser legalista como os sabatistas, mas a gente pode observar o dia do Senhor de forma mais branda. Basta só ir à igreja e atender às obrigações quando dá programação da igreja. Nós já vimos, irmãos, a clara fundamentação bíblica da mudança do 7º dia para o 1º dia. Nós vimos também
no domingo passado as implicações da observância desse mandamento. Que esse mandamento não é para ser cumprido conforme a gente acha, como a gente pensa. Nós aprendemos que esse mandamento faz parte da lei moral e não da lei cerimonial. Porque se fizer parte da lei cerimonial, ele já prescreveu. Mas Deus requer que todos lhe prestem culto. Assim como hoje em dia ainda está válido o não matarás, está válido, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Do mesmo jeito que Deus não quer que tome o seu nome em vão, ele requer que se separe um dia para a sua adoração. E eu não posso determinar esse dia. Quem determina é o próprio Deus, assim como todas as determinações do culto no Antigo Testamento. Deus determinou todos eles. E essa guarda, nós também aprendemos, deve ser até a segunda volta de Cristo. Diga, irmão. Um irmão conhecido nosso, de outra cidade, de outra denominação, disse: pastor, o que é que o senhor me diz a respeito de uma pessoa que quer ser jogador de futebol? Diz: mude de profissão. Pronto. Bem assim. Vá fazer outra coisa. Peça a Deus, mas ele é muito bom, ele pode ter a característica de ser um craque. Quer que adianta o homem ganhar o mundo inteiro. Mas ele é crente, ele vai quebrar o dia do Senhor todo domingo, porque o que eu saiba, o jogador profissional praticamente joga todo domingo. Mude de profissão. Quem amar alguma coisa a mais do que a mim não é digno de mim. Você tem que abandonar. Mas é uma carreira de sucesso. O homem já foi até, no basquete americano é draftado, né? Já foi escolhido por ganho. O homem é um craque. A quem você quer servir? Esse é o ensinamento da Escritura. Mas esse ensinamento, irmãos, a gente estava conversando sobre isso. A lei de Deus diz isso. Mas alguns vão dizer assim: bem, irmão, você fazer o quê? É sua profissão, né? Você glorifica a Deus. Quando você for dar entrevista, você fala de Deus. Você bota uma bandana na cabeça, bota uma camisa por dentro. Quando acabar o jogo, você tira, que tem aquelas frases. Você testemunhe no vestiário. Você pregue, porque assim Deus vai colocar você, quem sabe, no meio dessas pessoas para você pregar e vai orientar e tal. E aí está resolvido. Então, esse é um mandamento. Mas esses mandamentos, eles são meio duros, não são? E por que é interessante aqui? O irmão colocou uma coisa interessante. Porque, veja, por que é que em alguns mandamentos a gente tem que dar mais atenção? Porque o ser humano é propício a determinadas coisas. O quarto mandamento é um deles. A igreja claramente é propícia a fazer do mandamento aquilo que ela bem entende. Né? Então, não há negociação com não adulterarás, mas há negociação com lembra-te do dia de sábado para o santificar. Ninguém admite de jeito nenhum um crente adúltero. Mas se admite um crente que quebra o quarto mandamento com facilidade. Entende isso? Mas isso tem razão, irmãos. Isso tem uma razão. O quarto mandamento, os irmãos veem que a sua descrição é bem prolongada. Já perceberam? Tudo dá uma razão para isso. Com a graça de Deus, já disse os irmãos, nós vamos estudar os outros mandamentos e as implicações. Mas a gente tem que refletir. Nós vimos com os irmãos, e eu quero trazer isso de forma muito rápida, as promessas maravilhosas de Deus que Isaías nos traz para a observância deste mandamento. Isaías 58, 13 e 14 nos diz isso. Tem pelo menos 3 promessas bem
bem destacadas, maravilhosas. Primeiro é a comunhão ininterrupta com Deus, ter prazer em Deus. Então, te deleitarás no Senhor, né? Essa expressão que eu uso. O que é isso, irmãos? Isso é um prazer que se tem em Deus, um prazer de proximidade, um prazer especial, uma comunhão especial. Há comentaristas que dizem um prazer requintado. Irmãos, alguns são especialistas em determinadas áreas, como comida e bebida. Você pega um especialista em bebida, em vinho, né? Tem café também. Então, a pessoa toma o café, ele começa a identificar as notas sensoriais. Ele começa a dizer, olha, esse café aqui, provavelmente, assim. Aí ele começa a apreciar. Porque ele tem tanta intimidade com o café, ele estudou, ele experimentou, que ele consegue fazer isso. Esse prazer requintado aqui é ter uma comunhão com Deus requintada. Não é uma coisa geral. A gente, pelo que eu saiba, os irmãos aqui, todo mundo toma café. Ele botou o café, claro, temos uma preferência por uma marca ou por outra. Mas segundo os especialistas, irmãos, esse café que a gente compra aí no supermercado é o mais simples que tem. É a última estágio do café. Já é o bicho torrado lá, queimado. A gente come, toma quase borra queimada de café, porque ele já é misturado, não é selecionado e etc e tal. Mas a gente toma com gosto. Faz aqui na comunhão, só o café é gostoso, minha irmã. E é gostoso. Mas na hora que a gente começar a estudar, mesmo com a mente, começar a dizer, tem coisa melhor. Esse prazer requintado, irmãos, é uma aproximação mais de Deus, que a gente vai conhecendo mais a Deus e vai entendendo mais o que é que Deus se agrada e o que é que Deus não se agrada. É nesse sentido. Então, Isaías está dizendo, então te deleitarás. Então, você vai ter mais ainda prazer no Senhor. Essa é a promessa. A segunda, você vai cavalgar sobre os altos, você vai andar por cima. Embaixo tem as coisas do mundo, tem os inimigos. Esse cavalgar quer dizer vitória. E a vitória sobre dois dos nossos maiores inimigos. Quem dos irmãos pode dizer quais são os dois dos nossos maiores inimigos? Nós mesmos, que é o quê? O pecado, né? As nossas inclinações para o pecado, e o outro, Satanás. Você vai, olha, ele está dizendo assim que guardar o dia do Senhor é um meio de graça que nos vai ajudar a crescer em santidade, a resistir a Satanás, a resistir às nossas inclinações. Aqui, como nós lemos na devocional, não deixe mal algum permanecer, a luta. E por último, ele diz a herança de Jacó, ele promete a herança de Jacó, que é o sustento, desfrutar das bênçãos daqueles que estão em união com Cristo. Aí, bênçãos, o que é herança, não é Jacó era rico, era. Abraão era rico, era. Mas lembre-se, essas riquezas, elas são o quê? Elas são o quê? Sombra da riqueza espiritual. A gente precisa entender isso. Como a gente precisa entender, irmãos, a linguagem do Antigo Testamento, para a gente entender como viver bem na nova aliança. Aí os pregadores da prosperidade, né, ficam usando todos esses textos aqui. Aquilo dali, irmãos, Deus deu uma terra a Israel, possessão, né? Mas aquilo tinha o quê? Uma referência que era a Canaã celestial. E deu riquezas. Por quê? Para eles entenderem que com Cristo eles vão desfrutar de riquezas espirituais. Cristo disse, eu não tenho nem onde reclinar.
a cabeça, mas era rico. Uma das cartas ao Apocalipse diz assim: tu pensas que é rico, mas é pobre. Tu és pobre, mas és rico. A gente não vai viver aqui nesse momento buscando riquezas materiais. A figura que nós temos que do Antigo Testamento é para apontar, para ser uma referência, um recurso didático. Tanto é que Paulo diz, né? Aquele que deseja ficar rico se emaranha em muitos problemas. É muito importante, irmãos, a gente entender essa linguagem. A herança de Jacó, disse: eita, eu vou ficar rico. Jacó deu um presente ao irmão dele, que o irmão dele disse era tanta coisa que ele não sabia. Isso é herança espiritual, irmãos. De novo, vamos para aquela parábola. Desculpe, não é parábola. Corrige. Daqui que nós vimos de Lázaro e do rico. Lázaro, como era Lázaro aqui na terra? Vamos lá. Como era Lázaro? Pobre. Pobre. Doente. Cheio de chaga. Quando morreu, foi para onde? Ele era pobre ou era rico? Então, aí você quer o quê? Pronto. A promessa aqui, a herança de Jacó. Prosperidade espiritual. Aí tá vendo o que é que está querendo dizer? Esse mandamento, o cumprimento, a compreensão desse mandamento, traz bênçãos, é meio de graça. Só que ele afeta muitas áreas. Eu estou querendo mostrar para os irmãos que são muitas áreas. Tem muito que se falar desse mandamento. Por que isso, irmãos? Para que a gente incorpore. Porque o pessoal banalizou tanto o mandamento, né? E os irmãos sabem disso. Muitos dos irmãos, nós não nascemos, né? E não fomos criados, muitos que já vieram das igrejas, e trouxe esse ensinamento, não é verdade? Mas a gente ia para a igreja, não ia não, Aline, ia para a igreja, no dia do Senhor, cultuava. Mas era com essa compreensão, com esse amor do dia do Senhor, com esse zelo, entendendo a qual Deus nós estávamos servindo, a quem nós estávamos prestando culto. Então é verdade, irmãos, que, como o profeta disse, eles adoram Deus que não verdade. Mas quando é que nós conhecemos isso? Quando nós nos aproximamos mais de Deus e da sua lei. Quando nós conhecemos mais as implicações da lei de Deus. Aí a gente olha para nós mesmos e diz: miserável, meu Deus do céu, o que é que eu estava fazendo? Aí a gente diz: meu Deus, que Deus misericordioso, né? Eu não morri, estou vivo. Eita, Deus misericordioso. Foi o que eu estava fazendo ali, meu Deus. Que música eu estava cantando para Deus? Que foi que eu proferi ali com as minhas palavras? Misericórdia, Senhor, você pede perdão. Entende a diferença que faz quando eu olho para a palavra, olho para a lei de Deus e olho para mim e olho para a minha prática? Então, irmãos, quero trazer aqui alguns pecados proibidos no quarto mandamento. O primeiro dele, isso quem nos ajuda muito, irmãos, é o Catecismo Maior de Westminster. Nós temos o Catecismo Menor e temos o Catecismo Maior. Ele é mais detalhado. Esses estudos são baseados neles. Um grande instrumento da qual
nós devemos nos valer. Ele mostra que o primeiro pecado proibido é a omissão dos deveres exigidos. É interessante, né? Para poder eu descansar no dia do Senhor, tem uma ordem de trabalho. Não tem, não? O que é que se diz? Certo, mas como é que é o texto? Diz assim: 6 dias trabalharás. Você não pode descansar se você não passou 6 dias fazendo toda a sua obra. Trabalhando de forma diligente, se esforçando para cumprir com as suas obrigações. Aí no dia do Senhor você, é interessante, ele 6 dias trabalharás. Olha que maravilha, isso está preparando, como se encaixa bonito, está preparando para a mudança. 6 dias você vai trabalhar. E no dia do descanso, você vai se deleitar no Senhor. Então, você tem deveres a cumprir. Você não pode se omitir desses deveres. Então, um dos pecados proibidos é a omissão dos deveres. Tem um dever. Eu devo cumprir com esses deveres. Depois, no dia do Senhor, eu tenho que agir não de maneira descuidada, negligente e sem proveito. Como inclusive foi citado até orado aqui, irmãos, nossa obediência no mandamento não é meramente formal. Por que é que nós estamos estudando isso aqui? Para que esse mandamento ele fique no coração. Nós amemos esse mandamento, nós venhamos a cumprir esse mandamento com gratidão ao nosso Deus, buscando a honra do nosso Deus. Deus requer de nós a obediência espiritual. Deus quer o verdadeiro deleite no seu dia. A prática com o entendimento que esse dia é um dia de bênção para nós. É isso que Deus deseja. Então, o dia do Senhor não é um dia para não se fazer nada, né? Isso é uma consequência natural, né? Quando a gente não tem um entendimento do dia do Senhor e que a gente começa a aprender a respeito do dia do Senhor, diz esse dia não é, então ninguém vai fazer nada, né? É natural isso, é da nossa inclinação. Mas depois que a gente disse como tem coisa para fazer no dia do Senhor, né? Então também não é um dia para se fazer as coisas de modo meramente formal, mas com devoção a Deus. Então eu não vou fazer as coisas de forma descuidada, negligente, sem proveito. O profeta Ezequias, ele disse isso de forma muito clara, lá em... Perdão, não é Ezequias, o rei Ezequias, o profeta Ezequiel. Diz lá em Ezequiel, no capítulo 33, versículos de 30 a 32. Então veja, os deveres que eu tenho que cumprir, quando eu não faço, eu peco. Quando eu estou no dia do Senhor realizando, e no dia do Senhor, aquilo que deve ser feito de forma negligente, descuidada e sem proveito, meramente porque tem que fazer, eu também peco. Quando o dia do Senhor me é pesado, eu também peco. Amós 8,5, o profeta acusa o povo de achar o dia de descanso enfadonho, desejando que o dia logo acabasse. E é nessas horas que eu, particularmente, irmão, lembro quantas vezes eu desejei que o dia do Senhor acabasse logo, para eu poder fazer as minhas coisas. E às vezes não era nem o dia do Senhor acabar, era que o culto acabasse logo, que a escola dominical acabasse logo. Porque eu estava lá, mas eu estava pensando em outras coisas. Eu queria que logo terminasse. Isso era um pecado proibido, referente ao pecado referente ao 4º mandamento. Malaquias,
nos diz que em Israel, alguns achavam o serviço do culto público uma canseira. Isso é muito cansativo isso. Para poder fazer as suas coisas. Porque quando uma coisa não é deleitosa, é maçante, você quer que... Rapaz, essa coisa é muito chata. Esse culto, essa ortodoxia aqui é um negócio muito chato. E é sempre do mesmo jeito, não muda não. Né? Por isso que alguns mudam. Inovam no dia do Senhor. Vão fazer o culto numa chácara. Nunca viu isso, não? Hein? Hoje, irmão, vamos fazer. Na próxima semana, os irmãos se preparem. Daqui uns dias, o irmãozinho Zaqueu vai comprar a sua chácara na beira do rio e nós vamos fazer a escola dominical lá. Qual o objetivo? Não, para a gente mudar um pouquinho. A gente pode fazer em outro local? Pode, irmãos. Mas por quê? Porque aqui está chato. A gente precisa inovar. Pode fazer? Faz. Quando a gente vai para o retiro, a gente faz em outro local. Adora o Senhor. Porque não há um lugar específico. Cristo mesmo disse isso, né? Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando ele estava falando com a mulher samaritana, a mulher disse: nossos pais disseram que a gente é para adorar aqui nesse mundo, vocês dizem que é para adorar em Jerusalém, e agora o que é? Cristo disse muito claro. Mas às vezes está muito chato, cansativo, sempre do mesmo jeito. A gente vai para a igreja, senta, a liturgia. Vamos mudar um pouco a liturgia. É só canta, só ora, só lê a Bíblia. Uma vez por mês tem a ceia. De vez em quando tem batismo, profissão de fé. Só isso, a gente vai ficar fazendo só isso o tempo todo, até Jesus voltar. Muito chato, né? Isso é um pecado, ficar cansado. Achar que é maçante o dia do Senhor, adorar a Deus. Por quê? Por quê? Nós vimos, irmãos, temos aprendido que é exatamente isso que a gente vai fazer no céu durante toda a eternidade. Acha que Deus vai estar inovando do céu? Fazendo coisa diferente para agradar a gente? Agora, a mudança tem que ser uma mudança de mente, metanoia. Mudança de mente. Mudança de compreensão do que é o dia do Senhor, da sua lei. Quer ver? Lê aí, irmãos. Vamos abrir aí. Malaquias 1,13. Nós não abrimos ainda. Especificamente, citei para os irmãos, mas vamos lá. Malaquias 1,13. O irmão que encontrou pode ler. Então veja, está ligado a quê? Que canseira, né? Está ligado a quê? A adoração. Esses rituais. Tinha muito o que reclamar, não tinha não daquele ritual. Tem que fazer exatamente assim. Tem que pegar assim. E o sacerdote ia e cortava determinada parte e tirava o redenho e botava lá e pegava o sangue e aspergia e botava na ponta do altar. E não... Rapaz, isso é muita canseira. É sempre do mesmo jeito, ele não faz nem diferente um pouquinho. Não muda nem a ordem um pouquinho. Muda não. É canseira. Tá entendendo? Veja, irmãos. Quando não se ama o dia do Senhor, quando não se compreende o mandamento do Senhor, muda-se os tempos, mas o comportamento continua o mesmo. Quer mudança, quer inovação. Vamos criar um novo elemento. Os tempos estão modernos. Vamos estabelecer um novo elemento. Certamente Deus vai se agradar. É algo bonito. É algo que as pessoas vão ter mais prazer de fazer. Então, qual o problema disso? Qual o problema? Aí a gente já sabe. Você vai abandonando, deixando de lado
aquilo que Deus deixou e vai introduzindo aquilo que o homem acha que deve ser. E daqui a pouco, tá só o que o homem acha que deve ser. E o que Deus prescreveu, hein? A salmodia é claro demais. Deus deixou um inário na Bíblia. E a igreja fazia isso no início. A igreja entendeu isso e cantava os salmos, os hinos e os cantos espirituais. Olha, pastor, tem hino, tá vendo? E tem cântico. Aí os irmãos fazem isso. Sabe como é que os irmãos fazem, né? Preste bem atenção aqui. Só olha, tem salmos, tem hinos e tem cânticos. Aí o que é que os irmãos fazem? Olha, nos dias de hoje, salmo é salmo, hino é hino do cantor cristão e cântico espiritual são os corinhos. Pronto. Primeira interpretação está errada. A interpretação está errada. Na época de Paulo não tinha corinho nem cantor cristão, viu? Então Paulo estava dizendo isso pensando nos dias de hoje, não, irmão. Não estava. Não tinha. Tá certo? Hinos, salmos, hinos e cantos espirituais são expressões dos salmos. Já mostramos aos irmãos. Se você abrir o livro dos salmos e olhar os cabeçalhos dos salmos, que tem o original, você vai ver hino de Davi, cânticos de Davi, cânticos de Romares, são considerados, né, os salmos de degraus, né? Então você vai ver salmo referenciado com referência aos salmos, hinos com referência aos salmos, cânticos com referência aos salmos. Então você tem isso aqui, mas a igreja o que é que fez? Não, olha, tem compositores, tem um irmão que é um grande compositor e ele fez uma música belíssima, teologicamente correta. A gente deve cantar? Claro que deve cantar, não tem problema nenhum cantar. Deus deu habilidade. Isso é a compreensão, isso é a cosmovisão. A cosmovisão correta entende que Deus deu dom aos homens, Deus deu dons, irmãos, até aos ímpios. E não é problema apreciar, não, porque você está. Toda boa dádiva, tudo que vem de bom vem de Deus. As habilidades que os homens têm vêm de Deus. Quando eles fazem coisas corretas, adequadas, boas, não é ruim apreciar, não. Mesmo vindo de uma pessoa que não é temente a Deus. Porque o que é que você faz? Isso aí foi Deus, deu a capacidade a ele. Por exemplo, né? O ímpio pinta um quadro belíssimo. Ele pinta e a motivação dele, muitas vezes, é uma motivação de ou ganhar dinheiro, ou fama e tudo. Mas você olha e diz, isso é bonito demais, isso é uma obra de arte. Como foi que ele pintou? Aí você diz, como não é tudo para dar glória a Deus, diz, Deus deu habilidade a ele. Você não diz que a habilidade vem dele, que a capacidade vem dele. Senão Deus deu a habilidade a ele. Mas ele não está glorificando Deus, mas deveria. Mas quem deu a habilidade foi Deus. Tem músicas bonitas. Composições belíssimas. Os reformadores iam para os teatros ouvirem Hoje a gente chama de música clássica, mas naquela época ninguém chamava de música clássica, não. Era música. Iam ouvir grandes compositores. Compunham sinfonias belíssimas. Eles iam ouvir, era bonito, era belo. Não tem problema não. O problema é que vai se degradando, né? Ao passo do tempo a música se degrada. O teatro se degrada. A arte se degrada. Antes a arte procurava retratar os eventos da escritura, né? Da Bíblia. Agora é depravação. Então essas coisas não se apreciam. Está entendendo, irmãos? O que nós estamos. Só que o que aconteceu? Isso vem para dentro do culto.
Estou querendo dizer tudo isso aos irmãos. Alguém tem uma habilidade e tal, não sei o que, aí bota no culto. Aí introduz, dança no culto, grupo de gesto, teatro, não é? Que é bonito, que é inovador. Fez isso porque o culto estava muito canseiro, estava dando uma canseira. O pastor fala muito. Eu não aguento nem 40 minutos, quanto mais 50 minutos. Agora, se tiver uma pessoa dançando, depois bota um para cantar, né? Depois um dá um testemunho daquilo que aconteceu com ele e tal. Então o culto fica mais interessante, né? Os irmãos, quando saem, sai todo mundo contente do culto. E para pregar 20, tá bom já. O pastor não precisa se esforçar muito para preparar o sermão, sermão expositivo, fazer todo aquele esqueleto do sermão, pega um texto, tira a ideia central do texto, depois tira a tese, depois bota um título, faz as divisões, faz a ligação. Isso é trabalhoso demais. Pega um tema assim e traz para os irmãos uma coisa relacionada ao dia deles, ao dia a dia. As coisas, o mundo está difícil, traz uma palavra de incentivo. E todo mundo sai contente. E quem sai mais contente é Satanás. Esse aqui sai contente mesmo. Canseira é outro pecado proibido. Ociosidade. Aí, já que não é para fazer nada, a gente não vai fazer nada no dia do Senhor? Não. O dia do Senhor era para descanso das nossas atividades rotineiras, para uma dedicação à adoração ao Senhor. Então você descansa das suas atividades normais, você vai se deleitar no Senhor, com as coisas referentes a Deus. Nós vamos ver aquilo que você deve fazer no dia do Senhor, né? Agora, cuidado com o legalismo. Comentando o Catecismo Maior, Johannes Gerhardus Voss, acho que é assim a pronúncia dele, que é no meio holandês, né? Se eu não me engano é Johannes Gerhardus Voss. Ele chega a afirmar o seguinte, preste bem atenção, irmãos. Cuidado para não levar para o lado errado, viu? Senão os irmãos, quando eu chegar aqui, estão caminhando aqui no Rosa de Saron. Ele diz assim, não apenas um cochilo, mas até mesmo uma caminhada ao ar livre, desde que sejam na moderação, podem ser tão necessários à saúde do corpo e à consciência mental, quanto são o café da manhã, o almoço e o jantar. Lembrando que normalmente nessa época, né, você morava assim na área mais rural, né, aí você ia, muitos homens de Deus iam fazer meditações no campo, né, contemplar a natureza e meditar. Essa caminhada que ele está fazendo é nesse sentido. Não é você pegar a sua roupinha, bota uma leg e sai no dia do Senhor vai fazer caminhada aqui no Rosa de Saron. Não é isso não, você tem que entender. Mas ele diz que não é esse tipo de ociosidade, não é você descansar. Não, não vou nem descansar no dia do Senhor, vou pegar o dia do Senhor para fazer isso, fazer aquilo outro. Não, não é isso não. Aí quando vou sair, vou fazer isso, fazer aquilo, aí chega para cultuar a Deus, está cansado. Não é equilíbrio. Caminhando, vamos lá. Evidentemente que fazer o que é pecaminoso é proibido no quarto mandamento. Tudo que é pecaminoso. E ainda, irmãos, o que é proibido no quarto mandamento? Todas as obras, palavras e pensamentos desnecessários acerca das nossas atividades regulares. Então, qualquer tipo de negócio ou lazer que em outro dia seria lícito, deve ser deixado no dia do Senhor, porque o objetivo é esse que nós encontramos, é adorar o Senhor. Até mesmo, irmãos, os nossos pensamentos devem ser disciplinados. Vamos voltar para Isaías 58? Vamos lá, Isaías 58, versículos 13 e 14. 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares
ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e honrares não segundo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra e te sustentarei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Pensamentos. Ficar pensando nas coisas do interesse, dos nossos próprios interesses, até falando palavras vãs. Quer dizer que até aquilo que a gente fala no dia do Senhor deve estar relacionado ao dia do Senhor. Isso é um exercício. Então a gente vai falar determinado assunto. Tem relação? Isso é uma coisa comum. Isso tem alguma aplicação com a palavra de Deus, com o dia do Senhor? Se tiver, a gente usa. Se não tiver, deixa. Vai deixando. Deixa para lá. É um assunto corriqueiro do nosso dia a dia. Vamos deixar isso para lá. É um assunto que tem relação com a aplicação da palavra, com a piedade, com a santificação, com a ortodoxia. Sim, você fala. Se não for, deixa para lá. Sem levar em conta, né, comércio, essas coisas. Programa de TV, filme, esportes, rádio. Essas coisas. Hoje a questão da internet e tal. Deixa isso para lá. Você vai ouvir músicas que dizem respeito à devoção. Claro, é lícito. Você vai ouvir pregações? Claro, é perfeito, é lícito. Qualquer outra coisa, deixa para lá. Faz parte do nosso dia a dia. Conclusão, irmãos, dessa parte. Esse mandamento, sempre nos lembramos, é requerido de todos os homens. Como é que as pessoas vão ver isso? Vão ver isso em nós. O mundo, né, precisa ver a igreja cumprindo e amando este mandamento. O mundo precisa ver o zelo que a igreja tem com o mandamento do Senhor, mas um zelo com entendimento. Senão vai ser uma coisa meramente formal e vai ser legalista. Isso não tem nenhum proveito. E quero lembrar aos irmãos as terríveis consequências que vieram para Israel por desprezar este mandamento. Quando ele desprezou este mandamento, era para ser fonte de bênção, né? A quebra dele virou o quê? Escravidão. Virou juízo. Virou maldição. E eu pergunto, irmãos, o mundo moderno, que tem desprezado a lei de Deus, que tem desprezado o dia do Senhor, será que não está passando por uma escravidão também? O mundo, o que é que o mundo não tem colhido por desprezar o dia do Senhor? Se a igreja tem, né? Por que o mundo? O mundo, pastor. O mundo porque, lembre-se, esse mandamento está na lei moral e a lei moral se aplica a todos os homens. Deus disse a todos os homens: não terás outros deuses diante de mim. Deus disse a todos os homens: não tomem o meu nome em vão. Deus diz a todos os homens: não matem. Do mesmo jeito que diz a todos os homens: lembrem-se do dia de sábado para o santificar. Será que o mundo não está sofrendo com isso? Você acha, João? Tá ou não está sofrendo? Porque não guarda o dia do Senhor. Alguns irmãos, pela ganância, não só trabalham, mas submetem outros a trabalhar. Outros podem não ser por ganância, diretamente, mas por falta de confiança em Deus.
Ele dizia assim, por mim eu não trabalho não, mas, meu amigo, olha, eu não estou trabalhando, mas o meu vizinho aqui, ele é concorrente meu, no comércio, né? Eu não abro, aí ele abre, aí os clientes, meus clientes estão indo comprar ele no domingo. Quando chegar na segunda, se esse pessoal se acostumar a comprar com ele, não vem mais comprar para mim. Aí faz o quê? Abre também. Isso é falta de confiança no Deus providente. Pronto, vou fazer do meu jeito, né? Fazer do meu jeito. Muito bem. É assim, irmãos. São esses os pecados, irmãos, que podem ser cometidos. Ociosidade, negligência, falar palavras e realizar coisas que não são adequadas. Mas aquilo que é adequado, irmãos, vou finalizar aqui. Aquilo que é adequado, aquilo que promove o reino de Deus. Tudo isso é adequado no dia do Senhor. Você pode se esforçar para isso. Você deve ter um esforço para isso. Um dos grandes exemplos é o pastor, que mais trabalha no dia do Senhor. O que é que ele está fazendo? Edificando o povo de Deus. Trazendo instrução. Então, veja, a devoção, ela é espiritual, é de entendimento, é de honra a Deus. É assim que deve ser feito. Então, tudo que é dirigido ao reino, tudo que promove o reino de Deus, veja, com moderação, né? Com santa moderação, vamos nos deleitar no dia do Senhor. Vamos mostrar para o mundo que vale a pena guardar o mandamento. As pessoas veem nossa alegria em adorar o Senhor, veem nossa alegria em ir para a igreja. Não é pesado, né? Não é cansativo, não é penoso. Mas como a gente diz, é um anseio. A gente passa a semana desejando o dia do Senhor. Passa a semana dizendo, eita, está próximo de eu adorar o Senhor. Para muitos é uma obrigação, é uma obrigação. Vou fazer minha obrigação. Quantas vezes você não escutou isso? Vou fazer minha obrigação. Graças a Deus, irmãos, que Deus nos dá esse entendimento e que Ele nos ajude a observar esse dia e nos ajude a sermos exemplos de piedade, sermos exemplos de prosperidade espiritual. Tudo isso o mundo vai ver, o mundo vai ler nas nossas vidas. Não é? E que Deus, pela sua graça, né, nos utilize assim como instrumentos para atrair as pessoas para a casa do Senhor. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus.